Agricultura familiar, mãos calejadas que alimentam o povo, sementes ancestrais. Olá, boa tarde, tudo bem? Bom, eu estou aqui ao lado de Kátia Selim, Kátia da cidade de Junqueirópolis, e hoje nós iremos falar sobre o livro Segunda Antologia. Está aqui em minhas mãos, e a Kátia, ela escreveu um comentário pautado em cima do poema Agricultura Familiar. Boa tarde, Kátia Selim, como vai você? Tudo bem? Satisfação em conhecê-lo. Boa tarde, tudo bem? Satisfação é minha também. Muito obrigado, Kátia. Bom, Kátia, falando um pouquinho sobre o poema Agricultura Familiar e sobre o comentário que você fez. Como diz o poema, as mãos calejadas daquela época eram as que sustentavam a população. E como forma também de valorização da agricultura. Quais foram as motivações que você encontrou para escrever esse comentário pautado neste poema? Bom, esse poema já no título, Agricultura Familiar, ele já representa muito a nossa região da Nova Alta Paulista, até porque era uma região muito forte na agricultura e representa também os nossos antepassados, a minha família de imigrantes, a minha família de pessoas que trabalhavam na zona rural, em sítios, e que tiravam o sustento da casa a partir de plantios, de plantações, de diversas culturas, agriculturas, do cafezal. E até hoje a nossa região ainda é muito forte na parte agrícola, nas plantações e também na pecuária. Ou seja, toda a sustentação familiar daquela época era pautada em cima da agricultura familiar daquela época. O que a gente também vê hoje, essa fortaleza, o próprio nome já diz, agricultura familiar. Mediante a isso, quais foram os desafios que você encontrou na escrita deste comentário? Eu precisei fazer pesquisas, analisei a forma com que o poema foi escrito, tanto de estrutura, de estética, o uso das palavras. Me pautei no teórico Alfredo Bose, então eu fiz uma análise também estrutural, linguística, mas também não poderia deixar de falar do conteúdo, porque o texto é muito rico em conteúdo, como você falou, as mãos calejadas, então uma forma figurada de falar do trabalho e do quão importante é o trabalho para a vida das pessoas, para a dignidade, para o sustento, para se tornar um ser humano de bem, um ser humano que faz o bem ao próximo. O trabalho, como eu vinha comentando aqui, ele é tão importante quanto as palavras e talvez até mais, Às vezes a gente consegue convencer pelas palavras, mas pelo exemplo, pelo trabalho, nós convencemos muito mais. Então é importante saber que o poema, não só pela maneira como ele foi escrito, a linguagem, o uso das palavras, a escolha das figuras de linguagem, mas também pelo conteúdo que ele traz, que ele aborda, todo aquele sentido que o circunda, ele tem muito valor. Quem foi Alfredo Bose? Ele é um estudioso da literatura. Então eu, como nos meus estudos de pós-graduação, eu usei como teórico para análise de textos, especialmente textos literários. Então ele é um grande teórico, um grande estudioso, muito importante da nossa literatura brasileira. Kátia, falando também um pouquinho de toda essa trajetória, da agricultura familiar naquela época, de toda essa tradição, como forma também de reconhecimento, de valorização, assim como eu disse lá no início. Olha, sempre vem do berço, da infância, então as nossas origens. Quando eu era criança, ainda era muito forte essa tendência da gente ir para o sítio, passar fim de semana, entre as plantações, entre os animais, e isso a gente traz para a vida toda. E até hoje nós vemos pessoas que ainda fazem a cultura,
né? Inclusive, eu tenho conhecimento de pessoas próximas que ainda vão até a área rural, pessoas que fazem o cultivo de hortas, de hortaliças, de plantios de árvores e fazem também juntamente com a família a colheita. Então é uma coisa assim que veio para a vida toda mesmo. Então esse título, agricultura familiar, ele sempre teve uma representação muito grande para mim, desde a infância até hoje. Então meus avós, eles moraram, né, no sítio, meus pais quando eram criança, depois vieram para a cidade, de fim de semana. Eu nunca morei no sítio, mas eu sou natural de Junquerópolis, e no fim de semana eu lembro que eu sempre ia para o sítio, andava a cavalo, ficava no meio dos animais, no meio das plantações. Então é algo assim que traz lembranças positivas e muito boas para a minha vida. Kátia, mediante a agricultura familiar, as vivências que você teve naquela época, alguma coisa que você gostaria de destacar assim de mudanças? Sim, muita mudança. Primeiramente nos materiais agrícolas, né? Na forma antiga e hoje com a tecnologia. Então hoje muitas máquinas substituíram a mão de obra humana. A terra também mudou, a terra antigamente era muito mais produtiva, hoje ela já é mais arenosa. As plantações mudaram, né? Na minha infância havia muita plantação de café, hoje nós não vemos mais cafezais, é mais comum o plantio de cana-de-açúcar. Então é muita mudança de antes para hoje, inclusive dos habitantes, né? Que antigamente muita gente morava no sítio e hoje nós vemos todos na área urbana e pouca gente morando na área rural. Kátia, fala um pouquinho também do seu trabalho, fala um pouquinho da sua história, do seu trabalho hoje. Quem é Kátia e quem foi Kátia naquela época, vivenciando todas esses fatos, essas vivências sobre a agricultura familiar. Mas, basicamente, fala um pouco do seu trabalho hoje, da sua vivência. Tá. Bom, então eu sou uma menina eu sou uma mulher, mas assim, que veio de uma infância muito estimulada pela literatura, né, por meio dos meus pais, que são professores da área de língua portuguesa, hoje aposentados, e eles sempre tiveram uma biblioteca na casa deles. E essa biblioteca com muitos livros, e meu pai, que sempre foi um grande leitor e também escritor de poesias, ele me apresentava livros, obras clássicas, livros de coleções, né, coleção Vagalume. E por meio dessa influência eu acabei me tornando leitora, e também comecei a escrever desde muito nova. E eu creio assim que algo que foi muito difícil, mas também algo que trouxe uma constituição de mim como pessoa, foi uma situação que eu passei quando eu era criança e tinha 10 anos de idade, que foi o falecimento da minha avó materna. Toda vez que eu falo, eu me emociono, claro, porque foi assim uma experiência muito dolorida, mas que também me trouxe uma forma de sustentação para quem eu sou hoje, porque a gente passar pelo luto de uma pessoa querida com 10 anos de idade é uma dor muito forte, mas ao mesmo tempo nos traz muita sensibilidade para a situação humana. Então eu comecei a ficar mais apegada com a minha avó paterna, com os meus avós, com os meus pais, com minha irmã, com a família, depois de uma situação como essa. Então eu comecei a valorizar até mais a figura familiar, a presença da família. E então isso foi uma coisa assim que me marcou bastante. E aí, passado algum tempo, eu tinha 17 anos, uma outra situação que me marcou foi que na época de vestibular, eu sabia exatamente o que eu queria cursar, mas eu estava estudando com muita ansiedade, né, na vontade de passar no curso pretendido, e eu adoeci. Eu tive um problema muito sério de transtorno de ansiedade e não pude fazer a faculdade que eu queria. Acabei entrando em letras na faculdade de Adamantina, a FAI, por entrevista. E aí, nesse curso de letras, eu me descobri
comecei a gostar muito mais da literatura, de escrever, de livros. E eu já estava começando a escrever um livro antes de passar pelo período de vestibular, que foi o primeiro livro que eu publiquei quando eu terminei a faculdade de letras, que é o De Você para Você. E esse livro, quando eu publiquei, teve uma grande aceitação, muita gente gostou. E aí eu me entusiasmei, né? Falei que legal que é publicar um livro, né? Aí, passado algum tempo, eu publiquei meu segundo livro, né? O De Você para Você foi publicado por meio de gráfico, de um jeito informal. E aí, o meu segundo livro eu publiquei por meio de editora, que é esse daqui, Festas do Interior. Inclusive, a Kátia, ela traz aqui em suas mãos alguns dos exemplares alguns dos livros que ela publicou, né? Que você traz com você nessa jornada. Kátia, quantos livros já publicados você tem sobre sua autoria? São 12 livros, né? E esse é o segundo. O primeiro eu não tenho aqui, o De Você para Você, foi já há bastante tempo, mas eu devo ter algum em casa. E aí o que mais me entusiasmou foi que eu não consegui passar no vestibular pretendido, mas aí eu não desisti de estudar, né? Embora muita gente achasse que eu tinha ficado mal, assim, doente por causa dos estudos, não foi por causa da ansiedade. Mas eu não desisti de estudar, então eu fiz pedagogia, especialização e resolvi fazer mestrado também. E aí, quando eu fiz o mestrado, ao terminar, eu ganhei um prêmio, o prêmio Carlos Daglian, da Abresc, e aí a minha dissertação de mestrado se tornou livro, né? Foi publicado em formato de livro. E isso me deixou muito feliz, muito contente. Então, seria o meu terceiro livro. E eu tinha bastante coisa escrita, guardada, muitos livros escritos, e aí aos poucos eu fui publicando até já chegar no 12º livro. Então eu publiquei já esse, Freitas, a Família Portuguesa, que é sobre a família dessa minha avó, né, que eu falei, a avó materna, a família da minha mãe. Publiquei esse daqui, que é uma análise dos livros de poesia do meu pai. Ele tem 20 livros publicados, do Arte Pellegrino. Esse daqui é No Caminho dos Versos, do Lindo Arte Pellegrino. Aqui eu uso o Alfredo Bose como teórico, analisando as poesias dele. E outros livros, inclusive esse daqui é o último que eu publiquei. Mais recente. Recente, comecinho desse ano, tá? Esse é o Diário de Superação, onde eu conto a minha história de vida, algumas passagens, e também tem assim, textos de vários tipos, poesia, crônica, conto. Uma diversidade de produção. Mas é isso. E hoje você está afastada, você está atuante? Como está a questão no trabalho? Então, eu sou professora já há 20 anos do Magistério Público Paulista da Rede Estadual da Educação Básica 2. Eu sou professora já há bastante tempo, concursada, e passando por várias mudanças, que o Estado faz muita mudança e nem todas assim, ajudam muito a nossa forma de trabalhar, né? Mas a gente está aí na luta, estamos nos esforçando para conseguir ir adiante, vencer os desafios, né? As batalhas que a gente tem que vencer. Exato. Os desafios não param todos os dias, a gente tem que enfrentar desafios. Eu acho que o maior desafio foi enfrentar a perca da sua avó, que com certeza deixou um grande legado para você, e também trouxe aí essa premiação. O que essa premiação representa para você hoje, Kátia Selim? O que ela representa? Então, essa premiação me representou muito, que foi a minha terceira obra publicada, né? Eu acho assim que foi engrandecedor e me deu um impulso, não para conseguir o doutorado de imediato, mas eu amadureci a ideia, e no ano passado eu tentei o doutorado na Unesp e consegui entrar. Já faz mais de um ano que eu estou cursando o doutorado na Unesp e trabalhando. Eu não me afastei do trabalho em nenhum momento, nem para fazer o mestrado, nem para fazer o doutorado. É o que eu falo, são desafios e a gente vence com muita luta, com muita batalha. Se você tivesse que descrever a Kátia lá naquela época, com todos esses ensinamentos de hoje, com todas essas oportunidades, esses desafios que você enfrentou, quem seria a Kátia lá atrás e quem é a Kátia hoje? A Kátia lá de trás era uma Kátia que se escondia muito, que tinha muito medo dela,
mais do que das outras pessoas que hoje já venceu e aprendeu a não ter vergonha de si. Que se tiver que se mostrar e superar um desafio, passar para frente, vai. E que não precisa esconder nada. Que ela pode mostrar quem ela é e seguir em frente. Com todas essas vivências que você viveu, deixa uma mensagem inspiradora para as pessoas, que elas também, que a tua história sirva de exemplo para milhares de pessoas, de repente que se escondem e de repente, às vezes por algum motivo, não conseguem se superar, para que a tua história sirva de exemplo para que elas também sejam uma Kátia vencedora, uma Kátia que tenha superação. Deixa uma mensagem inspiradora para essas pessoas. Isso, essa é a mensagem que eu deixo no Diário de Superação, nesse livro. E a mensagem que eu deixo para todos vocês é que a gente pode conseguir tudo que a gente quer, desde que, em primeiro lugar, nós coloquemos Deus no coração e que a gente sempre confie naquelas pessoas que querem o nosso bem e que realmente gostam da gente. Muitas delas estão dentro do nosso meio familiar e outras também no meio de amizades, mas que a gente nunca deixe de confiar também em si, né? Que o nosso contato de pensamento com Deus, que é a onisciência pura, é de que Ele controla o nosso pensamento, ninguém mais. Então, o que a gente tem dentro da nossa mente, do nosso pensamento, está com Deus. E ninguém consegue se intrometer nisso, entrar dentro disso. Então, a gente tem que sempre usar esse contato com Ele para colocar para fora, através de palavras, coisas que possam engrandecer, fazer o bem, ajudar. Eu não penso em nenhum momento em atingir uma popularidade a ponto de ter poder e riqueza para mim. Todos esses livros, esses 12 livros que eu tenho, sempre foram pensando assim, em fazer uma autoajuda, primeiro me ajudar sim, e ajudar o próximo com as minhas vivências. Então, se em algum momento da minha vida eu guardei para mim muita coisa do que eu passei, hoje eu já não guardo mais, porque eu sei que eu posso ajudar alguém que venha passar pelo que eu passei. Tanto da dor do luto, quanto de um transtorno de ansiedade, surto psicótico, ou o que for, mas que a pessoa possa passar e possa vencer, porque a palavra que me serve assim como uma palavra forte e para deixar como último termo que eu vou citar é a superação. Que bom saber que você venceu diante de todos esses desafios, diante de todas essas causas que apareceram na sua vida. E que também sirva de exemplo para as outras pessoas, que diante de qualquer problema, todos nós somos capazes. Basta termos a mérita capacidade e se dar e ter claro consigo mesmo a audácia de dizer: eu sou capaz e eu vou vencer. Está aqui a prova. Kátia hoje venceu os desafios e está aqui como prova obras lindas e maravilhosas. Por falar nisso, Kátia, pessoal que quiser conhecer um pouco mais do teu trabalho, dos teus livros, como eles podem fazer, principalmente esse último livro que foi lançado agora recentemente, fresquinho aí, né, início de 2025, como que o pessoal pode de repente comprar ou ler as tuas obras? Então, eles são encontrados gratuitamente numa editora chamada Buboc Editorial, uma editora portuguesa, tá? Mas para achar é só colocar no Google Buboc com K.pt, PT de Portugal. Então, buboc.pt, ou então na Amazon é possível conseguir o livro impresso, só que pago, ou o Kindle, né? Na Amazon é possível também conseguir o Kindle. Aí é só colocar lá na Amazon o meu nome, Kátia Cristina Pellegrino Selim, e aí aparecem todos os livros, com exceção desse daqui, né? Que é o livro que eu ganhei no prêmio, que eu fiz concessão dos direitos autorais, então ele não está na Amazon nem na Buboc, mas ele está na internet, dissertação de mestrado também. Olha aí, muito bem. Vamos ler então e conhecer as obras de Kátia Cristina e, claro, saber mais e que as suas histórias, Kátia, possa servir de inspiração, de motivação para muitos. Gostaria de dizer que eu adorei conhecer sobre a tua história, sobre teus desafios, sobre todas essas vivências e confesso que eu fiquei surpreendido em saber que você, diante de todos esses problemas, diante de todas essas circunstâncias que a vida te colocou,
você não parou, você não se limitou, você foi em busca de superação. Algo que para muitos talvez seja desafios. Para aqueles sejam desafios de talvez não conseguir, mas para você foi um desafio e você enxergou a superação. Então confesso que e te dou parabéns pela sua conquista, por todas essas obras, por todas essas maravilhas que você tem. 12 livros publicados. Olha aí, para Kátia lá do passado, hoje 12 livros publicados. É história, não é verdade? Parabéns, Kátia. Adorei conhecer a tua história. Espero que as tuas obras, novas pessoas, digamos, novas Kátias, possam ler as tuas obras e como forma de inspiração elas também encontrem, assim como você encontrou, uma forma de vencer na vida e que elas também possam chegar no mérito que elas esperam. Então, parabéns pelas tuas conquistas, parabéns pelo teu trabalho e sucesso. Que você não pare por aí, continue a construir novas obras. Parabéns para você. Sucesso e muito obrigado, viu? Muito obrigada, gratidão. E a palavra para encerrar é a de sempre: superação. É isso aí, superação. Um abraço para você, a gente vê nas próximas. Tchau, tchau. Cá pra nós é semente crioula, os guardiões da verdade, vivendo lá no sertão.